Algo precisa acontecer na minha vida. Algo precisa mudar. Eu preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do meu corpo. Eu preciso esquecer os meus caminhos, que me levam sempre para os mesmos lugares. E se você está dando esse suspiro dizendo, eu não aguento mais, eu queria dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Pessoas e histórias falam de você. Encontrar um sentido num mundo que tira o sentido de nós. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá orientação. E é por falta desse sentido que elas estão entrando em quadros profundos de depressão. Mas tenta alguma coisa. Dias difíceis existem e existirão. Nós vamos vencer alguns e outros não. Porque a proposta do reino não é fazer de você uma pessoa vitoriosa. A proposta do reino é fazer de você uma pessoa íntegra, que tenta, que luta, que vence e que sabe perder. O que é saber perder? É que as coisas deram errado, mas você não perdeu o teu coração. É porque você passou por um processo frustrante na tua vida, mas você continua espalhando amor. Você passou por um processo extremamente dolorido, mas você não deixou o seu coração se petrificar pelas circunstâncias da vida. A vida foi dura, mas você continuou doce. A vida jogou pedrada e você distribuiu afeto. Se tem alguém aqui pensando em desistir, é você que está decidindo que não deu certo. Não tem nada a ver com o que de fato está acontecendo. Quem está decidindo é você. Depois do inverno sempre vem o verão, e depois do verão sempre vem o inverno. Sempre. Quando você cai e você não está preparado para cair, você tende a achar que aquilo é uma permanência, não um estado. Você acha que você é aquilo e não está naquilo. Você acha que você é um fracassado e não fracassou. Não deixe que o sucesso suba à sua cabeça, assim como você também não deve deixar que o fracasso desça ao seu coração. Que você tem que perseverar, você começa a mudar a sua vida. Que você é apenas um ser humano nesse planeta, nesse momento. E esse momento não é absolutamente nada na história desse planeta. Absolutamente nada na história da humanidade, que não é nada na história desse planeta. Você é apenas um ser humano, e você tem que fazer o seu melhor aqui. É que momento difícil na vida não é sinal de abandono, não é sinal de que você é menos ou de que você tem culpa no cartório. Momento difícil na vida é sinal de que você está vivo. Nada além disso. Mas você precisa se lembrar que nem sempre foi assim. Quando criança você tinha ânimo, disposição, você brincava de tudo, era inclusive uma criança muito ativa, tinha alegria, ria bastante. Você cresceu e algo não saiu do jeito que você esperava. E isso criou um trauma, um bloqueio profundo dentro de você. Algo motivado de repente por uma perda, uma violência, uma injustiça, uma decepção. Mas olhe, por favor, com todo respeito eu digo isso, mas eu conheço pessoas que já enfrentaram coisas bem piores e elas superaram. Se reencontraram com a alegria, com a fé, pois entenderam que a felicidade não é um sentimento, e sim uma escolha que você precisa fazer. Escolha. Você precisa escolher não mais permitir que tudo isso roube seu ânimo, a sua disposição, a sua alegria. Você precisa, na verdade, escolher não mais resumir toda a sua vida nessa experiência negativa que você teve. Você precisa escolher não mais se comportar dessa maneira. Você não vive as promessas é porque provavelmente você não está cumprindo os princípios. Não limite o seu futuro pelas experiências do passado. Todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se dos motivos que te fizeram começar. Eu estou falando sobre relacionamento, projetos,
negócios, trabalho, sonhos. Você começou por um motivo. Mas no meio do caminho, esse motivo parece que se perdeu. O sentido foi embora. E aí você pensa em desistir. E eu estou aconselhando que todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se daquilo que fez você começar. Às vezes, o propósito de Deus, ele vem escondido dentro de adversidades. Às vezes, a promessa de Deus, ela vem embrulhada dentro das dificuldades. Enquanto você está vendo os problemas, Deus está dizendo para você, vai desenrolando. Por quê? Porque dentro dele tem promessa para se cumprir. A gente precisa entender um pouco a mentalidade de Deus. Quando você se sentir-se insegura, vacilante, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesma. Se eu olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você, você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesma. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Farinha de trigo. Você gosta de comer farinha de trigo? Crua? De jeito nenhum. Óleo? Beber um copo de óleo? Sal, uma colher de sopa de sal. Uau! Fermento, intragáveis ao paladar. Mas coloque tudo isso junto. Misture muito bem. Bata, bata, bata. Amassa, sove, dê soco, tudo isso. Coloque no fogo. Qual o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui. São intragáveis quando engolidos separados e crus. Mas no final nós encontraríamos o verdadeiro sabor que Deus tinha reservado para nós lá na glória. Às vezes, Deus permite as lutas, a dor, o sofrimento, para que você experimente a promessa de Deus se cumprir na tua casa. Para que você conheça Deus, é necessário as adversidades. Como conhecer o Deus que exalta se você não for humilhado? Como conhecer o Deus que levanta se você não cair? Como conhecer o Deus que cura se você não ficar doente? Como conhecer o Deus que abre a porta se a porta não fechar? Como conhecer o Deus que restaura se você não precisar de renovo? Como conhecer o Deus do impossível se não tiver nada impossível? Como conhecer o Deus de milagre se você não tiver algo que está sendo desenganado pela medicina? Os problemas fazem parte do processo para que o milagre de Deus se manifeste na sua vida. Tire da sua vida os capítulos que você foi traído, humilhado, os capítulos que você foi injustiçado. Arranque todos eles. Deixe só capítulos de alegria. Você seria igual um tonto. Graças ao capítulo amargo, nós amadurecemos, calejamos, aprendemos a ter sabedoria, discernimento, e para dizer como já disse, eu aceitei o bom de Deus, porque não aceitaria o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Em sua TV todos os canais abertos e fechados, sem a necessidade de antena ou cabos. Usando apenas sua internet, você terá acesso a mais de 20 mil conteúdos, incluindo filmes e séries atualizados.
Conheça a TV Online. Pode ser instalado em sua Smart TV, TV Box, celular, tablet, PC e notebook. Solicite um teste grátis. Temos infraestrutura própria. TV Online. Para mais informações, entre em contato.